A nós aqui, outra vez, com comunicação de dados. Já baixou o PDF? Para baixar o PDF tem que se cadastrar lá no site do Getusp, hein? Senão não tem como, tem que baixar o PDF para acompanhar a aula, né? Então vamos continuar com comunicação de dados, sabe? Ela é importantíssima. Se vocês conhecessem os termos técnicos que comunicação de dados usa, vocês não se embananavam tanto com a rede. Agora o nível vai subir um pouco mais, tá? Apesar que essa questão que eu vou analisar agora era muito comum, até uns 2 anos atrás, cair para o usuário comum. Basta o examinador invocar que tudo começa outra vez, tá? É tipo assim, quando um assunto faz tempo que não cai, aí ele chama o assunto outra vez, tá bom? Vamos ver essa questãozinha meiga aqui. Essa camada está relacionada à sintaxe e à semântica das informações transmitidas para tornar possível a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados. As estruturas de dados a serem intercambiadas podem ser definidas de maneira abstrata, juntamente com uma codificação padrão, que será usada durante a conexão. A camada em questão gerencia essas estruturas de dados abstratos e permite a definição e o intercâmbio de estruturas de dados de nível mais alto, de acordo com o modelo referência ISO-OSI, a qual camada o enunciado se refere. Técnico é nível médio, tá? Alternativa correta. Alternativa D. Vamos lembrar. Rede só tem aqui no Brasil? Não, ela tem no mundo inteiro. Então precisa haver um padrão para se comunicar dados. Esses padrões nós chamamos de quadros. Se eu for fazer uma comparação com o direito tem várias leis. Cada lei tem artigos. Então você está lendo uma lei lá e seus artigos. Você, um simples mortal, não gostou ou da lei ou não gostou de determinado artigo. Você pode mudar? Não. Então, toda vez que a gente fala quadro OSI da ISO, quadro TCP/IP, então quadro seria a lei. Então, nós vamos ver a lei OSI. No meu e-book, nos meus livros, está explicadinho, tintim por tintim, tudo mastigadinho, mastigadinho. Então, tudo que passa na rede está dentro desses quadros. São normas internacionais que têm que ser respeitadas. Por quê? Você pode ter um amigo, sei lá, no Japão, na Austrália, na China. Você pode ou não pode mandar um e-mail para esse amigo com, sei lá, um monte de fotos anexadas. Um monte de fotos sua que você tirou. Mas o sistema de telefonia dos Estados Unidos, do Japão, da China, é bem diferente. Inclusive funciona melhor do que o nosso. Como é que a informação chega lá para o meu amigo? Ah, a resposta está aqui, ó. Por causa desse camarada aqui, ó. Que eu até vou pintar ele aqui, ó. Esse camarada aqui. Mas ele não trabalha sozinho, ele trabalha com outros, tá bom? E esse quadro OSI da ISO, que o examinador aqui colocou diferente, ele tem 6 níveis. Cada nível cuida de uma parte específica. A resposta aqui é a D de dado. Então, de uma forma simples, porque lá, tanto no e-book como nos livros, isso daí está tintim por tintim explicado, tá bom? Então, quando você fala aqui, a apresentação é justamente a transmissão dos dados que o examinador colocou aqui em cima, tá? Quando você fala aqui, deixa eu ver, transporte, está transportando de um lado para o outro. Enlace é quando está enlaçando uma rede com outra rede. Tem rede de telefonia, rede de satélite, rede de rádio. Tem que fazer o enlaçar dessas redes, dessas informações. A rede é o nível de rede mesmo. E a parte física é que cuida das máquinas, da parte física da transmissão. Porque o satélite, ele não pensa, ele precisa dos protocolos. Protocolo é programa, que obedece justamente essas normas, que são padrões no mundo inteiro. No mundo inteiro.
O pessoal fala, a parte mais difícil da tecnologia, da informática, é o pessoal de inteligência artificial, sistemas neurais. Não. O pior de tudo é justamente estudar isso, essas normas aqui. É horrível. Os protocolos obedecem essas normas. Para você estudar esse negócio, você tem que conhecer muito de máquina, você tem que conhecer muito de cada regra internacional de passagem de dados. E era comum cair para qualquer usuário isso nas provas de informática. O examinador deixou o assunto um pouquinho descansando, mas daqui a pouco ele lembra de novo. Ah, lembra, é glorioso, ele adora desenterrar os mortos, tá? Então, mais informações, ou você vê nos meus livros, ou você vê lá no e-book, sobre esse assunto aí. O pessoal de TI tranquilamente entendeu esse texto. Espero que tenha entendido, né? Apesar que o e-mail está aí, qualquer coisa a gente troca uma ideia aí. Vamos continuar. O modelo de referência conhecido por TCP/IP possui quantas camadas e quais são elas? Breca. Não tem só o OSI. Há outras normas, tá? Há outros quadros. Esse, né, seriam outras leis. Quando eu falo quadros, eu estou falando leis. Não existe uma única lei, existem várias leis, não é isso? Porque quando vocês estudam os direitos aí. Então, para nós, não existe uma única norma, existem outras normas. Cada norma, ela tem os seus níveis, né? Cada lei tem os seus parágrafos, é a mesma coisa. Então, agora deixamos a lei. Vamos falar assim para você entender, que sei que não é da área de informática. Deixamos a lei OSI descansando e pegamos a lei TCP/IP, tá? Que também cuida da internet, intranet, extranet, perfeito? Mas os dois, a outra cuida da comunicação geral, satélite, fibra ótica e tal, e essa cuida das redes que vocês estão acostumados. E as duas se falam no mundo inteiro. Você acha que é fácil estudar isso? Examinador, o que ele derrubou de gente com essas perguntinhas meigas? E olha a data aqui, eu não falei que ele desenterra dos mortos? Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Este ano, ele voltou. Ele voltou, nós voltamos, não há problema. O modelo de referência, ou seja, a norma, né? TCP/IP possui quantas camadas? Seriam, se eu fosse associar ao direito, uma lei com artigos. Então, essas camadas seriam os artigos, tá? E quais são? Alternativa correta, B de bola. 4 camadas, interface de rede, transporte e aplicações, tá? De novo, cada uma dessas camadas cuida de uma parte específica da passagem da informação. Tem partes aqui que cuidam só das máquinas, tem parte que cuidam só dos transportes, tem parte que cuida só do usuário final. Tudo bem? Tranquilo? Tá bom. Vamos continuar. Olha que lindo, ó. Estou falando, ele voltou. A camada de aplicação do modelo TCP/IP corresponde ou às camadas do modelo OSI. Agora ele vai comparar TCP com o OSI. No e-book tem os dois quadros, tem referência dos quadros, e tem comparação também. Então agora ele vai colocar assim, ó, as duas, você vai ter que se virar aí. Então, camadas de aplicação do modelo TCP/IP corresponde a que camadas do modelo OSI? Então, alternativa correta. Alternativa A. Aplicação, apresentação e sessão. Então, o modelo OSI, ele tem mais níveis que esse daqui. Quando eu pego o modelo, pego as camadas aplicação, apresentação e sessão, eu estou cuidando basicamente, estou falando de uma forma geral, eu estou falando para os caras que não são da área de informática, tá? Porque o pessoal que é da área de informática, que está acompanhando o curso, ele já sabe o que ele tem que fazer. Aplicação, apresentação e sessão, você está cuidando do usuário final. Lá na intranet, na extranet, na internet, que é o próximo capítulo do livro, tá? Só que
esse modelo tem que falar com outro modelo, o OSI, que cuida do satélite, das linhas telefônicas, das centrais telefônicas, dos outros meios de transmissão. Eles têm que conversar. Então, essas 3 camadas aqui, que cuidam especificamente do usuário final, falam, tá, com a camada, essas 3 camadas, no modelo OSI, que estão cuidando do usuário final, falam com a camada de aplicação do TCP/IP. Então, no TCP/IP, a gente fala, o usuário está em aplicações. No OSI, nós falamos, o usuário está em aplicações, apresentação e sessão. De uma forma rapidinha, tá? Quando eu falo sessão aqui, eu estou cuidando de segurança. Quando eu falo apresentação, é a apresentação dos relatórios, em vídeo, em tela, tá? Quando eu falo de aplicação, é o que você está usando na rede. Então, você está lá num terminalzinho do seu banco, na rua, terminalzinho lá. Você tem conta corrente e você tem poupança. Você quer ver o extrato, então você está naquela tela, poupança, conta corrente, poupança, conta corrente. Qual das 2 aplicações você quer? Vamos supor que você quer a poupança. Tá bom, o que você quer na poupança? Um extrato. Então, eu tenho que te apresentar esse extrato aqui. Mas para tudo isso, você teve que entrar com a senha. Deu para pegar? Tá? Então, eu falei do terminal lá na rua. Mas você não pode fazer a mesma coisa com o seu computador de casa ou com o seu celular. Você está com o seu celular, você está com o seu computador, o seu tablet, certo? Aí você está aqui, ó. Tá? Você está lá no terminalzinho, você está aqui, ó. Deu para pegar? Então, tem uma norma que cuida de você na internet, intranet, extranet, tem outra norma que cuida de você usando os outros equipamentos que comunicam dados. Deu para pegar? E elas têm que se equivaler, tá bom? Então, vamos ver mais alguma coisa aqui? Não, deixa eu só fechar esse encontro aqui. Cuidado com o quadro OSI da ISO, com o quadro TCP/IP, aonde eles se combinam, né? Aonde eles se... essa questão aqui é ótima. A camada de aplicação do TCP corresponde à camada de aplicação do TCP, que só tem 4, corresponde a esses 3 aqui do OSI. Então, essa daqui corresponde a esses 3 do OSI. Qualquer coisa, você tem o meu e-mail, você tem os livros, você tem o e-book, e nós estamos vendo aqui da gente fazer realmente um chat, né, para a gente fazer um bate-papo com hora marcada. Quando eu quero fazer isso, nós vamos fazer isso, tá? Aí você vai frequentando ali o site do GTUSP e você vai ser avisado, tá bom? Que a minha ideia é a gente ter um chat de tempo em tempo. Por exemplo, marquei o chat aí, digamos aí para daqui, sei lá, segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem, a partir das 13 horas, estarei falando, estarei tirando dúvidas do capítulo 3, por exemplo, né? A nossa ideia é essa, porque eu sei que tem alguns assuntos aqui que são pipinosos, mesmo para os caras de TI, é meio complicado, né? Não que eu domine a informática 100%, dependendo da pergunta que o cara fizer, principalmente do de TI, a gente vai ter que procurar. Mas, em geral, aqui é tentar fazer você colocar o X no buraco certo e ser feliz, tá? O que importa é você se tornar um funcionário público. Então, tá bom. Próximo encontro, a gente continua. Até lá.